bem avisado que vai estar por ali, né? Está bem avisado que o pessoal está subindo por ali. Tá. Já Nem está tem- dias, Pois é. Eu vou ficar em cima de se ele chegar lá fora. Porque lá, inclusive, está com os negócios me pedir para passar. Essa palavra. Você consegue testar o tipo de dívida? Não, só na hora que você começa a acabar. Teste. Tá?
Bom dia aí para todos e todas. É um prazer estar aqui nessa experiência nova, né? O tema da tertúlia de hoje é o papel do Greenvex na Conscienciologia. E acho que eu vou me apresentar um pouquinho, até para quem não me conhece, né? O meu nome é Ibis Lourenço, eu moro aqui em Foz do Iguaçu desde janeiro de 2017, mas eu sou natural de São Paulo. No caso, essa pesquisa com Greenvex, eu comecei ela mais ou menos em 2013, na verdade um pouquinho mais para frente. 2013 foi quando eu comecei a ter mais acesso às ideias da Conscienciologia, a participar de Greenvex, e foi uma pesquisa, aquele tipo de pesquisa que cai no colo, assim, né? Então eu tinha outros temas que me interessavam, que eu estudava também, mas minha participação no Greenvex, a própria pesquisa, era sempre uma questão que eu ia me aprofundando mais e começaram a surgir mais demandas, até que o primeiro artigo que eu apresentei sobre essa temática foi no simpósio do Greenvex em 2015, lá em Porto Alegre, que era um trabalho que eu já fazia, né? Que era a sistematização de uma técnica que a gente aplicava lá, que era o balanço interassistencial. E aí começaram a me pedir, começaram a surgir cada vez mais demandas com relação a essa pesquisa, então já tem esse tempo que eu venho mexendo mais nela, então eu tenho alguns artigos, alguns verbetes publicados nessa área. Já tem uma historiazinha. Tem uma historiazinha, começando ainda, mas já mexendo. Então, no caso, esse tema de hoje, a ideia é começar a aprofundar um pouco mais esse entendimento do que é o Greenvex, né? Porque por mais que o Greenvex ele já tenha aí mais de 20 anos de história dentro da Conscienciologia, é um tema que recorrentemente tem dúvidas, as pessoas não sabem o que é Greenvex, o que é Invex, acham que Invex é o Greenvex é Invex, de onde que ele é, o que ele faz, para que ele serve. Então a ideia desse debate de hoje é justamente a gente começar a trazer mais esse tema e esclarecer mais esses pontos, né? No caso, é só ir passando aqui? Sim. Bom, acho que para começar, então, para a gente entender a definição de Greenvex, eu trouxe aqui uma definição mais atual que a gente usa, inclusive é a mais oficial, né? Porque a gente está reeditando o manual dos Greenvexes, e essa é a que a gente... É um pouquinho adaptada, mas essa é a versão mais atual do que a gente entende por Greenvex, que é o Greenvex, ou Grupo de Inversores Existenciais, é a equipe de pesquisa que reúne-se periodicamente para o aprofundamento nos estudos teáticos da técnica da inversão existencial ou Invexes, objetivando a interassistência através da TARES na produção de GESCONs grupais e pessoais sobre Invexologia. Então, nessa definição já tem alguns pontos assim que dá para a gente começar a entender melhor. O primeiro deles, e que eu acho que é um dos mais importantes para estar bem claro, é que o Greenvex ele é um grupo de pesquisa. Ele não é um grupo de jovens na Conscienciologia. Essa é uma dúvida muito comum, muito frequente, assim, que as pessoas acabam associando o Greenvex a como se fosse um grupo de iniciados, né? Então, está chegando jovem, não sabe para onde ir, e o Greenvex como se fosse ali uma iniciação na Conscienciologia. E o Greenvex ele não é isso. O Greenvex ele é um grupo de pesquisa sobre inversão existencial. E aí ele acaba tendo mais jovens por ser uma técnica que se inicia a aplicação na juventude. Então, por isso que, caracteristicamente, é mais comum ver Greenvex compostos por jovens, né? Mas ele não é um grupo de jovens na Conscienciologia. O segundo ponto dessa definição é a questão dos estudos teáticos em Invexologia, né? Então, por mais que ele seja um grupo de pesquisa em Invexes, ele é composto 100% por inversores existenciais, porque a Invex, sendo uma técnica devida, não faz sentido, não tem como você pesquisar uma coisa sem você vivenciá-la. Então, ele é um grupo composto por inversores existenciais. E um último ponto assim, que eu acho que vale a gente enfatizar nessa definição é a produção de GESCONs. Então, assim, como ele é um grupo de pesquisa, ele não se reúne só por se reunir. Então, como a gente falou, ele não é um grupo de jovens que reúne só para ficar ali
conversando, ou trocando experiências, ou estudando, ou falando sobre o que eles acham, sobre o que estudaram, mas sim de realmente ter ali um resultado produtivo, né, de pesquisa. Então, sejam as pesquisas pessoais, então os artigos e verbetes e outros tipos também de GESCONs que a pessoa esteja fazendo, ou as grupais, né, os trabalhos grupais, sempre voltados para a infecciologia. Então, ele é um grupo que o foco dele é a produção nessa especialidade da infecciologia. Então, não que o Greenvex ele não possa fazer correlação com outros temas, mas o mater pensene dos trabalhos é sempre a questão, a temática da inversão existencial. Ok, gente? Daí, até para a gente ir engatando assim, e até como vai ficar gravado, né? Eu acho que vale a gente trazer, retomar o que é a própria inversão existencial, né? Porque às vezes gera muito essa confusão, o que é o Greenvex, o que é Invexes, ou chama o Greenvex, a Invex do Greenvex. Então, acho que deixar essas duas definições bem claras, assim, acho que vai ajudar para o próprio debate. Então, a Invexes, que é pesquisada no Greenvex, ela é a técnica, uma das técnicas evolutivas propostas pela Conscienciologia. A gente tem duas centrais, né? A técnica da inversão existencial, que é a Invexes, e a técnica da reciclagem existencial, que é a Resexes. E a Invexes ela é a técnica de planificação máxima, ou seja, o maxi-planejamento da vida humana. É uma técnica que ela é aplicada desde a juventude, não significa que depois que deixa de ser jovem pare de aplicar, ela é uma técnica de vida, ou seja, para a vida toda, com base no paradigma consciencial, objetivando o completismo existencial, complexes, a interassistencialidade e a evolução. Então, essa técnica de vida ela é o foco de pesquisa do Greenvex. Então, quem participa do Greenvex, quem pesquisa no Greenvex é o inversor existencial, que nada mais é do que a pessoa aplicante da técnica da Invexes, certo? Até para a gente, relacionado assim, a abordagem que eu vou querer trazer assim, um pouco dessa pesquisa que eu estou fazendo, porque pesquisa com esse título é um artigo que eu estou trabalhando, que eu tenho planos de mandar ele para o próximo CINVEX, né, que é o Congresso Internacional de Inversão Existencial. Então, eu trouxe aqui até para debater, amadurecer um pouco mais, um pouco das ideias que estou querendo trabalhar nesse artigo. E aí eu trouxe essa citação do DSC, que ela ajuda um pouco a entender a linha assim, que eu estou pensando para essa pesquisa, né? Então, essa citação ela diz o seguinte: tem gente fazendo o curso intermissivo, pré-ressomático, só pensando na próxima fase da adolescência. A técnica da inversão existencial é o contrário do período da aposentadoria. É antecipação muito produtiva, evolutiva, cosmoética, inteligente, capaz de mudar tudo para melhor na existência da pessoa. Então, assim, a Invexes, ela inicia nessa fase que ela é uma fase bem crítica, né? Então, ela acaba iniciando ali antes dos 26 anos de idade, que é onde passa ali a consciência passa para a adultidade, a consim. E a Invexes, essa fase, principalmente entre a pré-adolescência e a pós-adolescência, ela é crítica ali no definidor ali dos próximos rumos ali para a própria vida da pessoa, para a própria Proexis. É justamente uma fase de muita incerteza, uma fase de afloramento do porão consciencial, de várias expressões sociais. Então, o Greenvex ele acaba atuando nessa fase bastante crítica da consciência. Então, assim, por mais que o Greenvex ele não seja um grupo de jovens, ele tem uma característica que ele acolhe principalmente quem está iniciando a aplicação da Invexes. E justamente numa fase que está ali muitas incertezas, muitas dúvidas, e ele ainda tem muita a influência mesológica, então, por exemplo, de ir na onda dos amigos, a pessoa às vezes até discorda de várias questões sociais ali, de festas e vários contextos que ela não vê sentido para ela, mas às vezes para não se sentir sozinha pela força do grupo, dos amigos, acaba se envolvendo numa série de questões que acabam até tendo ali, comprometendo mais seriamente a Proex dela para o resto da vida toda. Então, o Greenvex ele acaba atuando nessa fase muito séria e que, inclusive, no curso intermissivo,
a gente acaba estudando mais esse período crítico que ele muitas vezes vai definir se a gente vai ter mais êxito ou menos êxito no aproveitamento daquela vida humana toda. Então, é muito comum essa relação também, inclusive não só com o GreenVex, mas extrapolando para a Synvexes, essa relação de alunos de curso intermissivo, de holopensenses de curso intermissivo com as atividades relacionadas à invexologia, justamente por ser ali a fase onde você consegue assentar, tem ambientes mais otimizados para você assentar essa profilaxia de erros que às vezes determinariam ali todo o resto da proexis, né? E aí, basicamente, assim, para entender como que foi, assim, tá sendo assim o meu raciocínio, para começar a entender melhor qual que é de fato a essência ali do papel do GreenVex, para além ali dos objetivos óbvios dele ali de produção de GESCONs, né? Então, uma abordagem assim que costuma me ajudar muito a entender os processos é entender um pouco da história, como que se deu o histórico e quais que são os efeitos assim mais práticos do GreenVex na Constellologia, o que aconteceu de fato, para conseguir não ficar assim uma reflexão muito só filosófica, assim, acho que o GreenVex ajuda isso, ajuda aquilo, tentar ver alguns fatos que ajudam a embasar um pouco esse raciocínio. Então, eu trouxe alguns para a gente pensar um pouco assim alguns fatos marcantes e algumas reflexões também que eu fiz de correlação entre eles, assim. Então, para entender assim o próprio GreenVex, é impossível dissociar do histórico da própria Invexis, né? Então, eu vou falando assim, gente, mas vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Então, assim, a Invexis, ela não é uma técnica nova, né? Ela é uma técnica que já, o princípio, assim, o raciocínio dela já foi aplicado, assim, por outras consciências, inclusive até uma analogia, assim, que a Invexis é a menina dos olhos dos serenões, porque em algum momento, na otimização do processo evolutivo deles, para conseguir dar um gás, por assim dizer, eles usaram princípios, o raciocínio, a lógica da inversão existencial, que é justamente você aproveitar toda a vida humana dedicado ao seu processo evolutivo, evitar outros tipos de comprometimentos, evitar outros tipos de envolvimentos sociais, com vistas ao processo assistencial mais profundo, ao processo evolutivo, ao processo intraconsciencial de modo geral. Então, isso não é uma novidade. Mas, assim, ela organizada da forma que a gente estuda hoje, ela foi uma proposição do Valdo Vieira. E, assim, a primeira vez que ele começou a pensar e a falar mais disso foi em 1946, na época ele estava ali, acho que com uns 15 anos, e ele foi fazer as primeiras tentativas dele de debater a inversão existencial. Só que foi num contexto ainda lá do espiritismo e ele conversava com outros amigos também, alguns familiares, e não teve muita aceitação, assim, o Zeitgeist da época não era muito favorável para esse tipo de ideia. E ele falava assim, pessoal, não tem nada a ver, você tem que curtir a vida mesmo, o jovem não tem que ficar muito preocupado com essas coisas, isso deixa mais para a fase da maturidade. Então, por isso que na definição ele batia tanto nessa técnica da aposentadoria, porque era um discurso que foi imposto assim para ele, que não, deixa mais, agora você tem que se preocupar com outras coisas, tem que se preocupar em casar, depois você vai ver aí essas questões, né? E então, só que intimamente ele tinha muita certeza assim de que aquelas ideias faziam sentido. E aí, um ponto que eu acho muito interessante para a gente e que me ajudou a entender a própria lógica da Invexis é que nesse período ele relatou, tem até uma entrevista dele muito interessante no jornal da Invexis número 3, que é de 95, que ele relata essa fase assim, né, como que foi essa primeira proposta e não ter tido muita aceitação. Só que ele teve dois outros fatores, que são os outros dois coadjuvantes da Invexis que a gente fala, que ajudou ele a ter certeza de que era isso mesmo e manter as questões da Invexis mesmo sem ter o processo grupal, que foi justamente o primeiro coadjuvante, que é os amparadores extrafísicos. Então ali ele já tinha ali uma consistência, mesmo sendo jovem, dessa vivência, desse convívio com os amigos extrafísicos dele, com os amparadores. Então ele não se sentia solitário nessas ideias, apesar de intrafisicamente mais solitário, né?
e o processo da intelectualidade, que é uma das bases também da Invex. Então, ele já estudava muito, e nessa época ele falou assim, tá, então já que eu penso assim, será que eu tô doido? Ele começou a estudar muitas biografias e começou a ver outras personalidades históricas que inclusive tinham alguns ali processos inversivos, e aí o caso mais comum, assim, mais falado da própria Florence Nightingale, né? Então ele viu que tinha ali um certo sentido, e aí ele foi mantendo a Invex para ele, apesar de não debater mais publicamente, mas ele via que tinha um sentido fundamentado principalmente nesses outros dois coadjuvantes da Invex, que ajudaram muito ele nessa fase. E aí, tem um fato interessante que depois, antes dele fazer o relançamento da Invex, tem uma fase aqui que eu até mencionei aqui, que é de 85 a 91, que foi a fase onde começou a aglutinar mais o grupo da Conscienciologia, né? Então, um pouco antes teve a publicação do Projeções da Consciência, aí depois ali em 86 teve o Projeciologia, e começou, antes teve ali o movimento também lá do Centro da Consciência Contínua, e começou a juntar o grupo, né? E mais ou menos nessa fase começaram a chegar também os primeiros jovens colaboradores, né? Principalmente quando foi fundado o IIP, que hoje é o IPC. Então, esses fatos começaram a juntar mais, e tem até, eu não lembro se é nessa entrevista mesmo ou se tem uma outra, que ele até relata que isso foi um sinalizador de que estava começando a formar contexto para ele voltar a discutir as ideias da Invex. E aí ele até fala, tem uma passagem lá que ele menciona assim, que o próprio transmentor chegou e falou assim, ó, a turma aí está chegando, tá na hora de falar disso de novo. E aí até que em 1991 teve lá o primeiro Congresso Brasileiro de Projeciologia em Brasília, que ele falou oficialmente já com as ideias da Conscienciologia, da Projeciologia, da inversão existencial, mais na linha do que a gente conhece, sistematizada como a gente conhece hoje a técnica. E ali já tinham vários jovens presentes nesse evento, né? Eu até conversei depois com a Cristiane Ferraro, que ela estava lá, e ela falou que o pessoal estava todo muito eufórico, porque mesmo antes dele falar, ele já estava ali jogando uns verdes, ali, deixando o pessoal super ansioso, que ele ia falar alguma coisa importante. E ele falou depois das palestras, né? Então tem até lá o vídeo lá, meio emblemático, ele vai tirando lá a roupa e falando. E ali, naquele momento, teve muita repercussão, assim. Então, isso tem uma relação até com o próprio processo do nosso grupo, né, de curso intermissivo. Então, assim, naquele primeiro momento, ainda não tinha ressomado mais as primeiras gerações assim de intermissivistas, pensando que assim, próprios cursos intermissivos eles começaram ali pós Segunda Guerra, então as primeiras maiores gerações assim de intermissivistas começaram a ressomar ali mais para frente. Então ali na década de 90 já tinha ali um grupo, tanto a massa crítica formada ali pelas questões da Conscienciologia, da Projeciologia, que já estavam começando a ser mais debatidas, dando também essa relação com os cursos intermissivos, né? Os primeiros intermissivistas ressomando. E isso levou, após essa discussão da Invex, à fundação do primeiro Greenvex, e que não foi só o primeiro Greenvex, mas foi o primeiro GPC da Conscienciologia, que se deu lá no Rio de Janeiro, em 9 de fevereiro. Então, assim, esse primeiro Greenvex, na época ele nem chamava Greenvex, não existia essa nomenclatura, foi Grupo de Pesquisas Conscienciais, e na primeira ata que surgiu esse nome. E assim, por que ele começou assim enquanto jovem, né? A princípio ele não tinha essa proposta que tem hoje de ser um grupo de pesquisa sobre inversão existencial, de produção de GESCOM sobre inversão existencial. Ele era realmente um grupo de pesquisa em Conscienciologia. Só que acabaram se aglutinando os jovens, principalmente por influência dessa proposição da Invex, e muita gente ficou motivada. E o Valdo ele bateu muito nessa tecla da intelectualidade, o papel da intelectualidade na Invex, que não tem como frutificar, não tem como você começar a ter mais senso crítico, começar a se posicionar, entender o que você quer para você, o que não é para você, sem você estudar, sem você refletir, sem aprofundar nessas questões intelectuais. Então, o pessoal ficou muito motivado em fazer um grupo para começar a aprofundar esses estudos. Então, começou não com essa característica que tem hoje. Então, às vezes, gera também muito essa confusão, pode ter por conta do próprio processo histórico, assim, né?
E aí ele passou a se chamar Greenvex um pouco mais para frente, porque assim começaram a se formar vários outros grupos ao longo do Brasil, mas todos com essa mesma característica deles ser formados por jovens. Eles pesquisavam Invex também, mas pesquisavam vários outros temas assim. Mas, mais ou menos, aí eu peguei esses dados analisando o livro-ato desse primeiro Greenvex, e em 14 de novembro teve uma reunião que eles começaram a discutir, porque começou a se discutir no IP a formação de outros grupos, outros GPCs, que não com essa característica do Greenvex, que fosse pesquisados ou que fosse voltados também para outras temáticas, com outras características, que não fosse formados apenas por jovens. E aí, então, nessa fase que começou a falar assim, tá, então qual que vai ser a identidade desse GPC? Vão ter vários outros GPCs com outras temáticas, e aí chegou-se à conclusão que era mais interessante em voltar esse grupo para a pesquisa da inversão existencial. Então, que eles tivessem outros temas também, mas que ele fosse começar a se centrar mais na Invexes. E aí ele passou a ter a nomenclatura GPC Greenvex, que antes era só GPC. E aí, um pouquinho depois, teve até uma reunião que o Valdo participou lá e meio que deu um esbregue na turma, porque o grupo estava bem disperso, assim. E uma coisa que às vezes a gente vê muito nos grupos até hoje, que aí começa a pesquisar vários temas, começa a participar um monte de gente X, e aí ele começou a bater mais na tecla de que não, eles tinham que pesquisar Invex, que eles precisavam entender mais a Invex e não relativizar ou banalizar a técnica. E aí começou a se organizar mais a própria dinâmica interna dos Greenvex, e o Greenvex Rio, que acabava sendo também na sede do IP, ele funcionava como uma coordenação geral dos Greenvexes. Então começou a procurar sistematizar mais e centrar mais os Greenvex na temática da Invex. Então antes era um pouco... tinha Invex também, mas tinham outros temas, não tinha um trabalho muito sistematizado. E aí começou a trazer mais e a vincular mais essa questão do foco da Invexes relacionado aos Greenvexes, né? E aí teve toda essa década de 90 que teve altos e baixos assim dos Greenvexes, né? Mas se formaram vários grupos ao longo do Brasil, assim, e principalmente muitos deles ficavam às vezes com essa característica de grupos de jovens na Conscienciologia. Então tinham grupos que eram muito grandes, assim, participavam umas 20 pessoas, mas não se pesquisava, não se debatia muito, não se colocava muitos pingos nos is com relação à Invex. Inclusive nessa reunião que o Valdo foi lá no Greenvex Rio e deu um esbregue, assim, ele bateu muito nessa tecla, assim, de que precisava ser as coisas faladas mais às claras, assim. O pessoal tinha que parar de ter tanto melindre, tinha que colocar os pingos nos is, tinham que falar abertamente de Invex, tinham que falar abertamente das coisas que estavam erradas, não ficar com muitos dedos, senão a própria Invex ela não ia para frente. Aquilo que eles estavam fazendo não era Invex e ficasse com muitos panos quentes, assim. Então, isso é uma coisa que a gente valoriza muito até hoje, bate muito na tecla dos Greenvex, que é uma coisa que é um tipo de demanda que volta e meia tem, né? De começa a amornar a questão da Invex para que se participem mais jovens, para que entre mais gente, sendo que a Invex, por si só, ela é uma técnica antipática, né? Ela é uma técnica radical e é uma técnica que vai gerar uma série de desconfortos para a própria pessoa na aplicação, porque você vai ter que começar a mexer nas suas questões, nos seus recins, nos seus pontos tortos ali. Então, falar abertamente dessas coisas, às vezes o pessoal fica com o dedo assim. E o Greenvex, ele perde, ele se descaracteriza se começa a haver essa descaracterização da própria Invexes. E aí algumas consequências, não foi assim uma proposição de Greenvex, mas foram consequências desses trabalhos, até para a gente não se delongar muito, mas nessa década de 90 teve vários pontos assim relacionados a Greenvex assim, que ficaram como legados. Assim. Então, a citar o próprio jornal da Invex, que eu já mencionei, né? Foi uma proposição do Greenvex São Paulo, e ele teve... É um material assim, que a gente usa, ele é muito rico até hoje, assim, as coisas que tem ali, várias entrevistas, várias questões. O próprio registro histórico dessa época, o jornal da Invex, ele acaba sendo a fotografia que a gente tem de Greenvex de todas essas épocas, da própria Invexes, né? As gestações conscienciais também, até trouxe aqui um exemplar mais antigo, para vocês darem uma olhada,
ela foi consequência de um projeto que o Greenvex Rio tinha lá na época, que era o painel do Greenvex, que eles falaram assim, tá, a gente precisa pesquisar, a gente precisa fazer alguma coisa com essa pesquisa. E eles fizeram um painel lá no IP do Rio de Janeiro, e eles iam colando, tinham que reciclar toda semana os artigos que eles tinham aí naquele painel. E essas gestações, ela surgiu como uma coleção desses artigos, né, para publicar. E, inclusive, recentemente a gente retomou com esse título. Hoje a gente publica os anais do Sinvex como gestações conscienciais. Então, é um projeto de Greenvex lá da década de 90 que ainda frutifica até hoje, né? Outros exemplos também de trabalhos assim de Greenvex, teve a própria questão lá, a mobilização do Greenvex de Florianópolis, que eles participaram de uma série de gincanas e levantaram dinheiro que comprou a sede do IP lá de Florianópolis. Então, assim, os Greenvex, eles fizeram uma série de movimentos assim, que tem assim ali, tem um legado para a Conscienciologia até hoje, né? Então, o Greenvex, ele tem essa essência assim da renovação, de deixar essa materialização de trabalhos. Desculpa interromper, só para não esquecer a pergunta. Esse jornal da Invex de São Paulo, você lembra de que ano que é? Ele foi lançado em 93, se não me engano. Eu acho que... 94? Eu sei que as gestações é de 94. Pode ser, 93, 94. Tem 94 o primeiro? Tá. Então, e aí, só que aí assim, além desse trabalho assim, teve outras consequências, né? Então, uma delas foi em 1999, a criação da Sinvex enquanto assessoria, era a Assessoria Internacional aos Investidores Existenciais. Então, ela surgiu num contexto que estava tendo assim, os Greenvex, eles estavam meio que em baixa, e eles queriam retomar tanto o jornal da Invex, quanto mais cursos, mais atividades relacionadas à Invex. Então, essa assessoria ela era um departamento dentro do IPC, que o objetivo era acompanhar os Greenvex e dar esse suporte aos investidores existenciais. E, ao longo do tempo, assim, essa assessoria ela acabou... aí eu não vou entrar muito em detalhes nesse processo, até porque não é o foco, mas em 2004 a gente teve o lançamento oficial da Sinvex enquanto instituição conscienciocêntrica. Então, ela, na época, todos os Greenvex eles eram vinculados ao IPC. Então, depois teve a assessoria, né, a Sinvex enquanto assessoria departamento do IPC. Então, historicamente, os Greenvex eles eram vinculados ao IPC. Inclusive, há uma relação assim de que assim, as unidades que tinham Greenvex mais fortes eram também as unidades mais fortes do IPC, porque eu tinha ali os voluntários jovens que muitas vezes faziam ali boa parte dos trabalhos ali braçais e também se motivavam para o processo docente. Então tinha esse vínculo relacionado à força do voluntariado e à força desses Greenvex nas unidades. Mas em 2004, quando teve o lançamento da Sinvex, não fazia mais sentido os Greenvex continuarem, que eram grupos de pesquisa relacionados à inversão existenciais, continuarem vinculados ao IPC, sendo que tinha uma instituição especializada na inversão existencial. Então, essa é uma confusão que existe até hoje, né? Não, mas o Greenvex é de quem? É do IPC? É da Sinvex? É da onde? E todos os Greenvex hoje eles são vinculados à Sinvex, apesar de muitos deles, a maioria, está sediado no IPC, por ser a IC que a gente tem mais unidades hoje, e aí em várias localidades os Greenvex eles funcionam em parceria com o IPC, mas eles têm um vínculo com as Sinvexes. E um ponto assim, que vale a gente mencionar, assim, que ajuda a gente a entender também alguns efeitos hoje desse processo, é que em 2004, o pessoal que estava aí presente, que quiser até complementar, foi muito marcante o processo extrafísico desse lançamento e que o Valdo até mencionou da questão de que a aula dos cursos intermissivos naquele dia foi o lançamento da Sinvex e que haveria ressoma de muitas consciências que tinham ali vínculo com que estavam estudando o processo da Invex, mas que queriam ter ali o contato com aquele tipo de energia para perceber, para saber ter um norte ali, uma sementinha para onde achar depois
depois de ressomado, né? Então, é de 2004 para agora, assim, mais ou menos uns 15 anos, onde a gente começa ali a ter um pinguinho mais ali de lucidez, mais ou menos. Então, a partir de 2019, que é o ano que vem, que começam a chegar mais essa turma, né? Inclusive, hoje é o projeto central da Sinvex, hoje a gente começar a criar a estrutura para receber essa turma que tem relação com o próprio lançamento da Sinvex e que tem relação com as nossas questões da Consciologia, essa turma de intermissivistas que está para chegar. Então, os Greenvex, eles têm muita relação com isso, porque por mais, voltando assim ao ponto que eu trouxe no começo, o Greenvex ele não é um grupo de jovens, ele não tem o papel de ser assim, a iniciação na Consciologia, tanto que um dos pré-requisitos para participar de Greenvex é ser voluntário já. Então, a pessoa ela não vai entrar ali para aprender Conscienciologia, ela já fez os cursos, já se posicionou em voluntariar, ela vai ali para pesquisar e aprofundar o entendimento dela de Invexes. Mas ela acaba sendo ali uma porta de entrada para quem está iniciando a aplicação da Invex. Então, muitos de nós aqui, inversores, estamos aqui presentes, tanto o pessoal mais novo quanto o pessoal mais velho, participou do Greenvex e teve ali um papel fundamental nessa consolidação da Invexes, né? Então, os Greenvex eles vão acabar sendo assim, polos, inclusive para essa turma que está para chegar. Então, o fortalecimento, a estruturação dos Greenvex e principalmente a consolidação do Holopensene de Invex, a força do Holopensene de Invex nesses Greenvex vai ajudar essa turma que está aí para chegar e encontrar assim, onde está procurando, né? Sentir o cheirinho. Então, eu acho que nesse processo histórico a gente consegue começar a entender alguns dos efeitos que o Greenvex teve no processo da Conscienciologia. E aí eu listei alguns aqui, mas se vocês lembrarem de mais algum ou quiserem complementar algum deles, a ideia é trazer assim, ou discordarem de algum deles, a ideia é justamente trazer para isso. E assim, o primeiro deles, assim, que é um dos mais evidentes, é a própria renovação da Conscienciologia, tanto em termos de pessoas quanto em termos de ideias, né? Então, de pessoas no sentido de que o Greenvex, ele ajuda na fixação de jovens voluntários e pesquisadores. Inclusive, ele estimula a própria participação. Então, por exemplo, eu quando comecei a ter contato com as ideias da Conscienciologia, eu já sabia que eu queria voluntariar, mas o fato de voluntariar ser um pré-requisito para o Greenvex acelerou o meu processo de correr atrás do voluntariado. Então, seria possível que eu demorasse um pouquinho mais para começar a voluntariar, que eu estava ali numa fase de pré-vestibular, e aí eu acelerei meu início do voluntariado lá no IPC por conta da participação no Greenvex. Esse é um relato muito comum de pessoas que aceleram ou que começam a voluntariar para participar do Greenvex e acabam se fixando ali no voluntariado por conta disso. Ou também o quanto que o Greenvex potencializa a própria participação no voluntariado. Então, assim, a pessoa ali se motiva mais, acaba aprofundando mais ali o voluntariado pelo ali o incentivo de ter ali os colegas de Greenvex, amigos de Greenvex. Então, esse ponto da renovação ele é muito sério, assim, porque isso a longo prazo, isso vai tendo também um efeito, porque assim, tem esse a curto prazo do início do voluntariado, mas, por exemplo, em termos de Cognópolis, muitos inversores acabam se mudando para Foz do Iguaçu e acabam também dando essa consequência nos trabalhos dessa CCI por ajudar, porque assim, o Greenvex, por si só, ele não tem esse efeito, mas ele tem um efeito na Invex da pessoa, na aplicação da Invex da pessoa, e a técnica da Invex, ela pressupõe um aprofundamento nas ideias do paradigma. Então, você começar a procurar se profissionalizar na aplicação, na vivência, na coerência com o próprio paradigma. E isso acaba tendo efeitos na própria CCCI. Então, assim, porque a própria dedicação ao inversor, pela técnica, a gente procura, o foco da vida é a ProEx, então é o exclusivismo dos interesses em relação à ProEx. Então, acaba sendo quem tem mais disponibilidade para o próprio voluntariado, para a própria pesquisa. Então, isso acaba renovando a Conscienciologia, tanto em termos de pessoas, quanto em termos também de ideias, né? O aprofundamento a longo prazo dessas pesquisas de quem está mais dedicado ao processo. E assim, aqui vale fazer novamente uma ressalva que nunca é demais enfatizar, né?
que é a questão assim, o inversor ele não é mais evoluído, não é mais avançado que o reciclante de forma alguma. A técnica da Invex, a rigor, ela é uma técnica mais avançada, por ser uma técnica mais radical, os próprios princípios dela, os desafios de aplicação da técnica, ela se caracteriza como uma técnica mais avançada. Mas quem está aplicando não é mais avançado por conta disso. Mas os efeitos a longo prazo de conseguir aplicar bem a técnica acaba tendo esse maior aprofundamento nas ideias. Inclusive, hoje, muitos líderes da Consciologia são inversores que começaram lá a aplicar a técnica, começaram a voluntariar lá na década de 90. Então, é uma consequência, é um fruto desse processo também. Outro ponto que eu comentei, já um pouco no histórico, é essa questão de coadjuvante da Invex. Então, os coadjuvantes da Invex fundamentais são dois, são aqueles que eu comentei que ajudaram o próprio processo do Valdo de aplicar a Invex sem ter outras pessoas com quem compartilhar essas ideias, que são os amparadores extrafísicos e a intelectualidade. Mas o Greenvex ele acaba atuando enquanto um terceiro coadjuvante, porque se a gente está nessa fase mais crítica e está ali com muitas incertezas, tem ali a pressão dos amigos, às vezes o processo de síndrome do estrangeiro sendo vivenciado, tem um grupo com pessoas que têm ideias afins, com o Holopensene ele já mais otimizado, isso ajuda na própria ancoragem da Invex no Holopensene pessoal. Então, tem ali o processo da semana, o Greenvex ele ocorre semanalmente, né? Aí você passa ali a semana, uma série de pressões, uma série de coisas, e aí chega ali o dia do Greenvex, acaba sendo um dia de maior lucidez, de maior reconexão com o próprio curso intermissivo. Então, o Greenvex ele acaba funcionando como um coadjuvante da Invexes. Então, enquanto efeitos do Greenvex nas pessoas e na Conscienciologia como um todo, ele acaba sendo ali uma incubadora da fase crítica e decisiva de se vai ou não vai a Invexes. Claro que a pessoa ela pode perder a Invex a qualquer momento da vida, né? Mas nessa fase ali definidora, muitas vezes se a pessoa conseguiu vincar aquele Holopensene, ela acaba tendo maior chances de conseguir manter a técnica ao longo do resto da vida. Então, o coadjuvante, o Greenvex, ele atua como um coadjuvante da Invex, principalmente nessa fase inicial, e aí serão os efeitos da Invexes na própria Conscienciologia, sendo um efeito indireto, certo? Um terceiro ponto, e que eu acabei já comentando na questão da renovação da Conscienciologia, é o Greenvex atuando enquanto uma incubadora de líderes. Porque assim, o Greenvex é um ambiente ali onde a gente começa a exercer num ambiente controlado uma série de atividades. Então, já começa ali a ter uma liderança ali na coordenação, na coordenação do Greenvex, ver como é que funciona esse processo de liderança, como é que são os seus traços fardos, seus traços fortes numa posição de liderança. E conforme você vai se aprofundando na própria técnica da Invexes, íncito à técnica, você começar a assumir maiores responsabilidades assistenciais. Então, o Greenvex ele acaba acelerando essa fase inicial, e aí você começa a se desenvolver dentro do próprio voluntariado, começa a assumir mais responsabilidades no voluntariado, começa a assumir ali suas primeiras coordenações e ir se desenvolvendo também, tanto do ponto de vista extraconsciencial, das responsabilidades que você vai se qualificando, quanto do ponto de vista intraconsciencial, que você vai aprofundando ali nas suas reciclagens e assumindo maiores lideranças. E isso também é um fator de novo, da dedicação que a Invex pressupõe ao processo da ProEx. Então, ao você aplicar a Invex e você não se coloca disponível para estar assumindo maiores lideranças, você está sendo incoerente com a própria aplicação da Invex. Então, a Invex e o Greenvex, eles contribuem para a formação de novos líderes que vão acabar assumindo lideranças em outras ICs, em outros contextos, em outros projetos institucionais, projetos suprainstitucionais. E isso a gente vê também como uma consequência histórica de muitas lideranças da Conscienciologia que aplicam ou aplicaram ou participaram de Greenvex. Inclusive tem um vídeo muito interessante, depois se vocês quiserem olhar, que está no YouTube, que foi uma série de entrevistas, de relatos de comemoração dos 20 anos de Greenvex, e que tem várias personalidades conhecidas, várias lideranças da Conscienciologia que comentam o papel que o Greenvex teve para o trabalho que elas desempenham hoje.
Então, essa relação ela é bem forte e a gente já tem fatos assim desse processo e da qualificação hoje também dos novos inversores, novos integrantes, para futuramente estar assumindo mais responsabilidades. E você pode deixar registrado em que canal do YouTube que é isso? É da Sinvex mesmo, o canal da... Sim, no canal da Sinvex está esse... Mas eu acho que tem outros canais também, eu acho que naquele Consciência Lúcida, se não me engano, ele está. Mas digitando lá 20 anos de Greenvex, é bem fácil já de encontrar um dos primeiros vídeos que aparece. Certo? E aí, além desse ponto, mas gente, como eu falei, qualquer momento sintam-se à vontade para ir entrando e fazendo pergunta, tá? Outro ponto assim, que eu vejo como efeito desse movimento dos Greenvex é a própria pesquisa consciencial. Então, como eu comentei, o primeiro Greenvex ele foi também o primeiro GPC, o primeiro grupo de pesquisa da Conscienciologia. E hoje a gente tem vários outros, tem colégios invisíveis, e são muito assim consequência desse primeiro grupo, são muito herança desse primeiro grupo de pesquisa. E além disso, assim, o processo da pesquisa na Invex, como eu comentei, a longo prazo ele tende a ir se aprofundando cada vez mais no processo do paradigma consciencial. Então, assim, a própria técnica da Invex, ela não se mantém sem um posicionamento mais firme. Então, os invexólogos e inversores veteranos, eles vão aprofundando nessa vivência do maior posicionamento consciencial. E as pesquisas, elas vão acabando, vão deixando de ter essas distorções que a gente às vezes costuma ver ainda na própria Conscienciologia, na própria CCI. Algumas pesquisas que pegam temas da SOCIM em geral e aí coloca ali uma roupa ali de consciencialidade, mas acaba não se aprofundando numa própria VERPOM. Então, os grupos de pesquisa consciencial, eles tendem a ir reduzindo essas distorções. E também a própria aplicação da Invex a longo prazo, ela tende a ir reduzindo cada vez progressivamente essas distorções. Então, eu vejo que a pesquisa consciencial na CCI hoje, ela também tem, assim, ela também é efeito desse movimento inicial dos Greenvexes. Então, é um papel também que o Greenvex, de certa forma, desempenhou. Hoje não é mais o central, porque existem vários outros grupos, várias outras instâncias de pesquisa também, mas o primeiro grupo que teve, ele veio nesse contexto de Greenvex. E, então, é um efeito, é um legado também do Greenvex para a própria comunidade, certo? E um outro ponto que eu vejo também, e que, a meu ver, é um dos mais sérios, assim, acaba sendo um dos mais polêmicos também, então eu até gostaria de discutir aqui com vocês, que é o ponto da cultura invexológica. Então, assim, como eu comentei, um dos primeiros pontos é essa questão do próprio posicionamento. Então, a nossa comunidade, a gente ainda está amadurecendo essa questão de posicionamentos, e principalmente nessa era pós-Valdo, assim, onde o Valdo ele acabava pontuando algumas questões ali que tinham, que estavam mais incoerentes, algumas questões que estavam mais tortas, mais enviesadas, e hoje quem zela por essa manutenção da Conscienciologia, essa manutenção do paradigma, é a comunidade, não tem mais uma figura emblemática com esse papel. E o processo da Invex, eu vejo que contribui muito, até pelo que eu vejo na própria comunidade, assim, do que eu tenho acompanhado, que assim, muitos dos posicionamentos mais críticos acabam vindo de inversores veteranos, assim. Então, tem ali momentos ali mais delicados, então contextos ali, por exemplo, de política, de partidarismo, onde alguns inversores veteranos tiveram um papel ali mais sério nessa defesa ali de alguns pontos que estavam tortos, que estavam enviesados. E isso acaba acontecendo por essa própria característica do Holopensene e da Invex, da gente procurar reduzir esse processo de pseudo-harmonia, esse processo de panos quentes. E eu vejo que isso tem um papel importante na própria manutenção e desenvolvimento da comunidade, né, da CCCI. Então, além disso, eu vejo que tem também essa questão da própria compreensão do paradigma. Então, se você está aplicando uma técnica que o cerne da sua vida, o foco da sua vida se torna a ProEx,
você precisa começar a refletir, reorganizar todas as outras áreas da sua vida com relação à coerência que você está tendo com as próprias ideias. E isso, desde a juventude, tende a aprofundar mais essa vivência, essa coerência com o paradigma, gerando um tipo de posicionamento, às vezes, diferente de quem está começando numa fase mais velha, começando mais tarde, que às vezes já tem uma série ali de comprometimentos da vida, já tem uma série de ideias já mais cristalizadas. Então, esse processo de ir mais na raiz das coisas, ir nos posicionamentos mais críticos, deixar as coisas mais às claras, eu vejo que está muito relacionado ao Holopensene da Invex e que contribui muito e vai contribuir cada vez mais no próprio futuro assim, que a gente vai ver da Conscienciologia, né? Nessa fase que a gente não tem mais o Valdo, que vai depender cada vez mais da gente, e os voluntários, os membros da comunidade vão ter cada vez mais essa responsabilidade. Então, essa cultura invexológica, essa forma de abordagem da Invex, essa forma de como olhar as próprias questões, eu vejo que vai contribuir muito, assim. Então, é um efeito também indireto do Greenvex, mas que não deixa de ser um legado desse movimento que começou com os Greenvex lá na década de 90 e que, inclusive, teve um papel muito... começou a ser muito mais valorizado naquela reunião que eu comentei que o Valdo foi lá no Greenvex Rio para dar um esbregue, dar um chacoalhão na turma, que estava tendo muito melindre, estava tendo muito pseudo-harmonia, que aquilo não era Invex, que aquilo não era Conscienciologia. Então, começou a ser mais batido na tecla, esse Greenvex começou a bater na tecla para os outros Greenvex, e hoje é um ponto que a gente vê muito assim, e vê mais presente também relacionado nas questões da Invex. Então, eu acho que esse é um dos mais sérios assim, efeitos que tem e que vai começar a cada vez ser mais importante. Beleza, gente? E um outro também efeito, e que também vários fatos assim que eu fui comentando do histórico acabam apontando para isso, é a própria conexão com os cursos intermissivos. Então, os Greenvex, as atividades da Sinvex em geral, elas têm ali uma conexão mais forte com o Holopensene de curso intermissivo, pelo processo lógico assim, da Consciência de no curso intermissivo, um período muito definidor da vida dela, que ela vai mais aproveitar a vida quanto antes ela começar a recuperar cons. E uma das principais propostas da Invex é isso, a gente começar a inverter, fazer essa inversão da maturidade e começar a procurar recuperar os cons, a ter posturas mais maduras, mais jovens, evitando esses desperdícios assim, dos pecadilhos da mocidade, né? Então, essa conexão com os cursos intermissivos ela é bastante forte. E, assim, inclusive, um fato que assim, é uma relação indireta, mas não deixa de ser assim, uma consequência do legado que os Greenvexes deixaram, que é um curso que a gente tem investido bastante lá na Sinvex, que é o Invexogeração, que foi um curso, inclusive, sugerido numa dinâmica parapsíquica. No final, assim, eles pediram para deixar um recado, e a gente desenvolveu uma atividade focada no pessoal mais jovem, e aí acabou ficando como pré-requisito ter menos de 21 anos de idade, justamente para conseguir ser um ambiente ali lucidogênico nessa fase ali de porão, de maior pressão e social, mesológica. Então, esse é um curso que ele visa, o objetivo, a rigor dele, justamente replugar essa galera com o curso intermissivo, com o senso de responsabilidade que se tinha, com o nível de lucidez que se tinha. E são atividades, a própria semana da Invex, que o Holopensene de curso intermissivo ele é muito ostensivo. Os relatos de percepção de consciências intermissivistas, de excursões intermissivistas, são muito frequentes relacionados a essas atividades. Então, dos legados também que eu vejo dos Greenvex, nas próprias reuniões do Greenvex, observa-se também, eventualmente, essa conexão com o curso intermissivo. Então, eu vejo que esses três são os três principais efeitos assim, do Greenvex como um todo, assim, tanto o efeito direto quanto efeitos indiretos para a Conscienciologia. Aí, antes de passar, se vocês quiserem debater um pouco mais essa parte, que outros efeitos que vocês veem, que outros efeitos que vocês acham que não é bem por aí.
Em relação ao histórico que você está falando dos Greenvex, da Invexologia, o que é legal é que você vê que o professor Valdo fez isso, foi abrindo esses assuntos de uma forma bem devagar, desde 85. Né? Ele falava primeiro, sempre repetia toda a palestra que ele era o agente retrocognitor, e isso a gente falava, o que será isso? E foi deixando mais claro, vocês fizeram uma programação, e agora tem que retomar esse propósito, né, que vocês fizeram uma indução, uma espécie de autoindução, né, no curso, estudaram para retomar. E quando ele veio com a ideia da Proexis e a Invex, isso fechou muito, foi muito legal, porque principalmente de levar a sério isso, essa recuperação do que a pessoa, dos cons, né, que era o propósito original, o propósito seria a superação do cérebro que está desenvolvendo, né, do próprio corpo, que tende a fazer besteira às vezes, né, e da mesologia. E isso fechou muito, foi uma ideia muito... Fechou tudo, caiu a ficha bastante de qual que seria o propósito principal das pessoas se juntarem, se motivarem, né, e não só da profilaxia de não errar muito nessa fase no início, mas de também recuperar aquilo que tinha se proposto, que seria a recuperação de cons. Então, foi bem por aí mesmo. Ele fez uma coisa para não assustar muito, mas eu acho que o que você falou de não ter muito negocinho é uma proposta séria, é meio que inegociável, porque senão não é a técnica. Né? Perfeito. Inclusive, uma coisa que eu vejo, assim, nesse ponto aí da cultura infecciológica, né, é a própria... porque, assim, existe uma certa romantização ou idealização do jovem, assim. Então, o jovem chega na consciologia, assim, aí todo mundo meio que acha, assim, bonitinho, assim, nossa... Porque, às vezes, o jovem, ele tem ali suas às vezes é anticosmoético, tem ali uma intencionalidade distorcida. E assim... a holopensene, essa cultura invexológica, ela não desdramatiza esse processo da juventude. Não é porque está jovem que está tudo certo, que bonitinho, passa a mão na cabeça. Então, isso ajuda nesse efeito que vai ter na formação do voluntário, ou na própria colocação de pingo nos is, tipo assim, de não, tá errado isso aqui. Ou, por exemplo, é uma coisa que a gente costuma brincar assim, isso não diretamente no Greenvex, né, mas acontece no Greenvex também, mas principalmente na Sinvex eu vejo. Às vezes, quando a gente está assim, disperso, está lá nas suas respectivas unidades voluntariando, às vezes é um dos mais jovens ou o único jovem que tem e acaba sendo meio ali que o suprassumo ali. Todo mundo bajula, todo mundo passa a mão na cabeça e isso não é Invex, porque Invex é você começar a mexer nas coisas que precisam ser mexidas desde já. E aí, quando você vem aqui para essa Invex, a gente até brinca, assim, que você vira assim, quem é você na fila do pão, né? Porque, assim, se lá você era, assim, o prodígio, aqui você é apenas mais um. Então, ter essa aglutinação desses jovens, e principalmente, primeiro que perde um pouco esse senso, assim, do acima da média, né? Porque você está com outras pessoas também acima da média, e você começa a aprofundar um pouco mais a autocrítica, ver que não é tudo isso. E outro ponto é justamente isso, ter um local que pontua as coisas, assim, que não está tudo certo porque você é jovem, não, tá, isso que você está fazendo é errado, não é... Tem ainda os atenuantes da juventude, mas não fica uma melação, um pano quente, sabe? E isso eu acho que é muito sério para a Invex. Se a gente fica achando que tem a vida toda e que está tudo certo porque é jovem, cada ano que passa a Invex aperta mais e está passando, sabe? Deixa de ser jovem, e de repente passou a vida, passou a Proex e a pessoa está lá ainda com essa síndrome do jovem prodígio, sabe? Então isso eu vejo que é um dos pontos assim mais sérios assim, e que hoje a Invex ela ter esse movimento de grupo e esse terceiro coadjuvante da Invex ajuda nisso, sabe? Começar a cair mais na realidade. Só tem ele aqui Olá, na frente. Iris. Eu não sei se ele está na frente aqui, mas a minha pergunta é rápida. Tá bom. Eu tenho sempre uma curiosidade a respeito da cronologia. A gente falou aquela questão dos jovens aí. É possível um inversor chegar à terceira, quarta idade, sendo inversor? Na verdade, a proposta é essa. A proposta é chegar. Essa, tá. Então, assim, primeiro, assim, se é difícil iniciar a Invex, ter ali o posicionamento, a manutenção ela é mais difícil, porque cada vez vão surgindo mais situações.
Porque assim, a INVEX ela é uma técnica que muitas vezes as pessoas confundem as evitações dela com a própria técnica. Então, assim, a técnica ela tem ali uma série de evitações. Então, por exemplo, a questão de filhos, abortos, casamento oficializado, coleiras do ego, uma série de itens que só não fazer isso não significa aplicar a INVEX. Esses são os pré-requisitos para a pessoa começar a aplicar. E ao longo da vida, o que mais vai importar na aplicação da INVEX é de fato o saldo assistencial que a pessoa deixa. E se ela vai ficando em subnível disso, o nível de invexibilidade dela vai caindo, se ela não prioriza, e aí às vezes a pessoa acaba perdendo a INVEX não por ela ter tido uma evitação, mas porque ela não fez as questões da PREX dela. São nas evitações, né? Isso, então assim, mas a ideia é que se chegue sim, porque assim, ela é uma técnica, que ela é uma técnica de vida, é você pautar, organizar, planejar toda a sua vida em torno da evolução, ou seja, você dedica a vida toda para as suas questões que você planejou no curso intermissivo. Então a ideia é que se chegue sim à terceira e à quarta idade e para ver o saldo da INVEX na vida toda. É porque visualmente a gente só vê mais jovem mesmo, né? Então, mas no caso do professor Valdo, ele era inversor, né? E depois ele casou e tal, então ele saiu. Mas foi uma proposição dele para ajudar uma consciência, essa coisa toda, né? Então, mas essa é uma confusão que acaba acontecendo, porque assim, as pessoas às vezes associam inversor a jovem. Às vezes jovem, a pessoa ela nem é inversora, mas é que assim, por exemplo, como eu falei, às vezes é muito difícil a manutenção da INVEX. Então, começa muita gente e o percentual que se mantém aplicando é pequeno. Então, por isso parece que tem poucos inversores veteranos. Mas hoje, por exemplo, a gente já tem uma geração relativamente grande de inversores veteranos. A gente tem até vários exemplos aqui. E o que acontece é que muitas vezes a pessoa ela aplica a INVEX, é uma inversora veterana, mas só que assim, a inversologia não é a principal especialidade de pesquisa dela. E tá tudo certo. Só que às vezes as pessoas elas não sabem que aquela pessoa ali ela é inversora, ela tá ali aprofundando, tá ali fazendo um trabalho grande, ostensivo em outra especialidade e as pessoas nem sabem que ela é inversora. Então, às vezes por isso que acaba, às vezes é mais fácil você identificar um inversor jovem, porque provavelmente vai estar nessa fase de GreenVex, vai estar pesquisando, falando mais sobre INVEX porque está começando, mas não é. Mas a ideia é que se mantenha assim ao longo da vida. Porque deu um sentido assim, quando você fala em inversor veterano, é como se fosse assim: o inversor já deu o que tinha de dar e agora está. Ela é veterana e pegou um adjetivo a mais. Mas ele continua sendo inversor, lógico. Continua, é veterano na aplicação da técnica, ou seja, ele já entende mais, já aplica mais tempo. Já tem uma mais consistência, mais e mais responsabilidade também, porque tem mais experiência vivida, isso, né? Mais experiência de vida. Agora eu acho que o gargalo mais difícil do inversor, eu admiro muito nesse sentido, porque é a questão do porão, né? Passar por aquilo ali não é fácil. Não é fácil. Conseguir superar já é uma grande vantagem. É o pulo do gato. Por isso que o GreenVex ele acaba atuando nessa fase crítica de pré-adolescência, pós-adolescência. É o gargalo, que é o gargalo. É a ponte ali que você tem que atravessar. Obrigado. Eu só estou curiosa aqui. Teria algum exemplo de inversores na terceira idade? Terceira idade? Aquela Lutfi, por exemplo. Terceira idade tem alguém? Não, acho que terceira idade não. A gente, hoje a gente tem bastante pessoal na faixa dos 40, assim, mas... Oi? Terceira idade não, terceira idade é depois. Aquela autora, não é não? A Lutfi? 40 é pós-adultidade ainda, né? Quem? Não sei. Gente, não é. Não, Felipe, calma. A gente confunde. É uma boa pergunta, mas hoje a gente... Acho que daqui a uns anos a gente terá, né? Vocês estarão. Isso aí. Igor? Só para ajudar a esclarecer um ponto, assim, que é um dos diferenciais da técnica da INVEX, o que acontece? Se a pessoa ela chega
ela está nessa fase da juventude, ela consegue ter um processo ali de recuperação de cons. Ela já vai começar a trabalhar dentro da ProEx dela desde jovem. Isso, no total, dentro da vida dela, se a gente for levar a cabo a proposta da Invex, que é de fato ela passar a vida dela inteira dentro desse holopensene, dentro desses procedimentos, isso vai fazer com que ela tenha uma adultidade, uma terceira idade diferenciada de pessoas que não aplicaram a técnica da Invex. Não é bem antecipada, mas assim, ela vai ter condições na vida dela de recuperar mais lucidez do que uma vida humana, vamos dizer assim, comum, ou uma vida humana que passou por muitos altos e baixos, processo de reciclagem mais intenso. Não sei se ficou mais claro, mas acho que a Invex ela visa criar esse ambiente, criar uma forma holopensênica propícia para que, quando ela chegar numa idade mais avançada, ela consiga ter um retorno de lucidez muito maior do que ela conseguiria. Isso é uma das abordagens, né, que a gente pode dar. Inclusive, tem um dos pontos que a gente estuda na Invex, que é a inversão energética, né? A inversão energética ele é um processo parafisiológico natural, que a gente passa ali mais ou menos na metade da vida humana, que é justamente essa inversão do fluxo de energia. Antes vinha do psicossoma para o soma, por isso que a gente vai tá jovem, vai crescendo, e depois, mais ou menos na metade da vida humana, esse fluxo ele é revertido, né? E na Invex a gente estuda esse processo, leva com muita seriedade, no sentido de atrasar essa inversão energética. Então, você começar desde jovem, quanto mais cedo você começa a ter hábitos mais saudáveis e principalmente começa a trabalhar mais suas energias, essa inversão energética ela pode ser jogada mais para frente. Ao contrário, porque aí você mantém o seu corpo sendo revitalizado por mais tempo. Então, isso favorece chegar na terceira idade com mais lucidez, com mais vitalidade. E uma das metas também, por exemplo, tem um conceito, assim, eu acho que é um dos mais avançados, assim, pelo menos para mim, assim, que o Valdo aplicava, que é o turno intelectual. Que assim, ele conseguia ter uma rotina produtiva intelectual muito dinamizada e muito sistematizada. E isso era muito por conta da organização que ele já começou a consolidar a vida toda dele. Então ele tinha ali toda a vida, por isso que ele conseguia produzir tanto. E era tudo encadeado, assim, as próprias pausas já, no sentido de dar ali aquele descanso criativo para o cérebro, que depois já voltava, engatava e continuava. E ele conseguia manter aquilo porque desde muito jovem ele já começou a se condicionar e aproveitar a energia dele para chegar nessa condição mais avançada. Então, porque você vai chegar na terceira idade com o próprio cérebro mais otimizado, o próprio corpo mais otimizado. Então, a ideia é que a gente atrase essa inversão energética e comece também a já consolidar rotinas úteis desde já, para ir se habituando a ter essa organização mais profunda, mais profissional, né? Para aproveitar essa fase de dedicação integral à ProEx com o máximo de proveito. Só voltando assim mais para o Greenvex em si, um dos efeitos que eu vejo assim, acho que ele está dentro desses efeitos que você colocou, mas acho que é uma coisa que vale a pena trazer. Por exemplo, a gente analisando certas consciências que passaram mais tempo em Greenvex ou que não tiveram oportunidade de estar dentro de um Greenvex, a atuação dessa pessoa dentro do voluntariado, o tipo de feedback que ela vai receber dentro do voluntariado tende a ser diferente, porque o Greenvex ele acaba sendo vamos dizer assim, uma etapa ou um grupo que vai ajudar muito a pessoa a fazer certas reciclagens, a trabalhar alguns pontos já de comportamento, algumas coisas mais óbvias assim que ficam muito na cara, e essa TARES que uma pessoa do Greenvex acaba fazendo para outra é muito diferente de qualquer outro ambiente ela ouvir aquilo. Então, assim, a tendência é ela ouvir mais. Então, eu lembro da gente no Greenvex, a gente já vinha se falando e se dando muitos feedbacks desde muito tempo, né? E isso eu vi que foi crescendo no sentido da gente conseguir trabalhar melhor as questões e conseguir hoje estar trabalhando, vamos dizer assim, as questões mais intraconscienciais que cada um está. E aí eu olho outras pessoas que acabaram não tendo
oportunidade, né? Eu falo, caramba, olha a falta que... Não que, assim, a pessoa pode passar pelo Greenvex e pode não acontecer nada, né? Mas, assim, olha a grande oportunidade que o Greenvex é no sentido de ajudar a pessoa nessas reciclagens iniciais. E, às vezes, ela vai trazendo algumas coisas, ela já traz para o voluntariado, e aí, às vezes, tem que passar por situações um pouco mais traumáticas para conseguir trabalhar aquele ponto, porque já passou um tempo, então, assim, é um processo de profilaxia muito grande. E se a gente for parar a pensar, o grupo, ele é um determinante, né, do nosso comportamento. O grupo influencia muito o comportamento, né, das pessoas. E na juventude isso é muito sério, porque a pessoa está querendo buscar, está se diferenciando ali dos pais, e ao mesmo tempo ela quer se diferenciar da sociedade, e ela precisa ter algum ponto de identificação. E sem esse ponto de identificação é difícil ela própria ter autoconfiança, né, a ponto de sozinha, com os amparadores e com a própria intelectualidade, conseguir. Por isso que é um coadjuvante, né, tão relevante, né? Eu acho que até a pessoa fazer uma INVEX nesse nível, assim, de alto nível, sem uma participação, sem uma influência positiva do grupo, isso para mim já demonstra um outro nível até de INVEX mesmo, porque a gente vê tudo como uma ferramenta, né? Acaba sendo um recurso para a gente conseguir. Exato. Eu vejo que um diferencial do Greenvex, assim, nesse sentido, até comparando a outros grupos de pesquisa que a gente tem, como o Greenvex ele acaba funcionando ali com pessoas da mesma faixa etária, principalmente jovem, acaba tendo esse processo das heterocríticas de uma forma um pouco diferenciada, assim. Então, mais como você estabelece um vínculo ali de amizade por conta da própria faixa etária, por conta do próprio processo curso intermissivo, né, de recuperação, reencontro de amizades intermissivas, se tem, além da pesquisa, esse processo de heterocrítica. Então, a gente vai aprendendo tanto a dar quanto a receber mais heterocríticas, facilitado por esse processo da amizade ali. Então, às vezes, pode ser ali, tá ali as pessoas escrevendo um artigo junto e um encasqueta com um ponto. No Greenvex é um lugar que tende a ser, não é a rigor, mas tende a ser um ambiente que vai ser mais comum de virar assim, e a pessoa está lá encasquetando com o ponto, e aí o outro já vira e dá um feedback de um traço ali da pessoa, viu? Para de ser teimoso, para de ser controlador, ou isso, ou aquilo outro, sabe? Então, é um ambiente que ele favorece isso, assim. E outro ponto nesse sentido do laboratório do Greenvex, que eu vejo que qualifica muito, assim, a gente, é o processo do exemplarismo. Então, assim, esse processo que eu já comentei do quem é você na fila do pão, né? Se você está se achando ali o suprassumo, você vai estar ali com vários outros suprassumos, então você vai começar a cair mais na realidade, assim, do que você precisa fazer, o que falta. E outra é a questão que o Alexandre trouxe também dos agentes retrocognitivos inatos. Então, tem o agente retrocognitor e um tipo específico, que é o agente retrocognitivo inato, que é uma característica assim, essencial ao inversor mais jovem. Então, é um processo natural que vai fazer simplesmente por estar com o curso intermissivo mais recente, mais fresco. Então, isso acontece muito no Greenvex, essa catalisação da recuperação de CON, simplesmente pelo convívio, pela aglutinação daquelas pessoas ali. Luiz? Uma coisa também que eu queria perguntar é com relação ao papel do Greenvex hoje, para a gente não cair em alguns processos de anacronismos no seguinte aspecto. Porque os maiores frutos que o Greenvex gerou, né, a época de auge assim, maior foi na época dos anos 90, sobretudo numa época que não tinha Sinvexes, né? Então, você não acha que hoje parte desse papel que o Greenvex desempenhava na conscienciologia foi, digamos assim, centralizado um pouco mais nas Sinvexes, né? E hoje acabou tendo um papel diferente do próprio Greenvex na conscienciologia, em termos de renovação, de inovação, de incubação de lideranças e tudo mais. Então, como que você vê essa transferência, assim? Porque, querendo ou não, o contexto que o Greenvex estava nos anos 90 é completamente diferente do que está hoje, né? É bem diferente até, a gente olhando como estão os Greenvex atuais, o perfil das pessoas que estão lá, e hoje o papel das pessoas que estão na Sinvex, né? Se você comparar as pessoas da Sinvex hoje com as pessoas dos Greenvex dos anos 90, eu acho que tem mais similaridade
do que, por exemplo, se você compara os Greenvex de hoje com os Greenvex dos anos 90. Entende? Então, mas assim, eu também não sei se esse meu raciocínio também pode estar errado também. Porque, né, a gente tinha debatido um pouco nessa linha no debate lá, que a gente fez no começo do mês, né? Mas, assim, tem sim um cuidado assim, nesse anacronismo, porque, assim, como eu falei, alguns desses efeitos, hoje, eles são efeitos indiretos, são efeitos do legado do Greenvex, não tão diretamente do Greenvex. Um ponto, assim, bem claro, assim, para a gente entender a diferença, assim, exemplo, assim, de como que as coisas, elas não dá para ser pensada, assim, descontextualizado, é a própria questão da pesquisa. Antes, o Greenvex, ele era, assim, o top da pesquisa verponológica de inversologia na década de 90. Por quê? Porque os inversores veteranos estavam nos Greenvex, e o veterano era... Quantos anos você aplica Invex? 3 anos de Invex. Então, assim, as pesquisas mais avançadas saíam dos Greenvex, que era a geração de inversores que se tinha. Hoje em dia, parece que as verpons mais aprofundadas, elas não saem do Greenvex, porque a gente tem inversores veteranos, e não com 3 anos de aplicação de Invex. Mas ainda assim, o Greenvex ele desempenha um papel muito sério, por exemplo, em SIG. Por exemplo, o SIG é o Simpósio de Greenvex, que é um evento de pesquisa organizado por Greenvex. E nele é feita assim, a estreia da pesquisa de muitos inversores. Meu primeiro artigo publicado, assim, meu primeiro artigo mais estruturado, eu apresentei num SIG. Foi onde começou a minha jornada de pesquisa com Greenvex. Então, assim, ele continua tendo um papel muito sério, mas, assim, por conta das características de cada contexto, vai ser diferente. Por exemplo, hoje esse processo de voluntariado. Antes, tinha, assim, esse contexto, assim, de unidade forte do IPC, era onde tinha Greenvex forte. Hoje não se aplica mais pela própria configuração do IPC. O IPC hoje é uma instituição muito mais estruturada. Então, assim, antes tinha pouquíssimos voluntários, às vezes mais da metade dos voluntários do núcleo eram do Greenvex. E eles se motivavam com Greenvex, então era um pouco natural ter essa relação. Hoje, a maioria dos núcleos tem mais pessoas, a gente tem muito mais voluntários na Consciologia hoje. Antes, o Greenvex ele tinha esse papel de ser ali onde não tinha cursos de Invex como a gente tem hoje. Então, o Greenvex tinha o papel ali de se debater em Invex, onde eram as coisas mais de ponta faladas de Invex. Hoje a gente tem essa Invex com uma grade toda estruturada para receber esse aprofundamento da compreensão de Invex. Então, assim, de fato, não dá para a gente pensar anacrônico, pensar assim, nossa, o Greenvex hoje não vale mais nada, porque antes era bom, hoje é ruim. São contextos diferentes, apesar de que dá sim para os Greenvex melhorarem, tipo assim, tá em subnível com relação ao que pode ser feito. Mas, assim, não dá para olhar o fato descontextualizado do contexto. Também não era isso tudo assim que o pessoal coloca, não, né? Acho que teve momentos, traços positivos dessa época, dá para destacar muitos, como tem traços positivos desse momento também. Sim. Uma coisa que acho que é importante enfatizar é o seguinte: tudo que é novidade, tudo que era trazido para o Valdo, tinha uma aura diferente e, evidentemente, que naquele contexto tinha uma força maior. Mas é muito Greenvex que tinha e muito inversor que passou e que a gente não sabe onde é que está, né? Então tem esse fator também. E outro aspecto é, quando perde o fator novidade, e quando perde o fator das pessoas que tiveram contato com o Valdo saber a importância daquilo, as pessoas começam a banalizar com o passar do tempo e perde o valor. Em outras palavras, se não tivesse seguido esse caminho que hoje seguiu, né, consolidando uma instituição, o próprio Valdo dando força para ter um campus, o Holopensene estaria muito mais enfraquecido. Muito. Né? Porque a realidade é o seguinte: as instituições, com o passar do tempo, começam a ter um olhar pragmático. Então, com o passar do tempo, não, é só isso daqui. Ou seja, então, vamos ser franco, o Holopensene da Invection teria morrido se não tivesse surgido algumas iniciativas aside, né, que eu concordo que o ideal seria, né, assim, agregar todas as instituições para ter um movimento maior e tudo mais, mas a realidade é que a coisa melhorou, vamos dizer assim, está bem melhor, é muito mais interessante hoje você ter um campus,
uma instituição que é especializada, com professores especializados, né, do que você ter lá um monte de grupo só estudando 700 experimentos, né, assim, sem um nível de especialização maior e com uma perspectiva médio e longo prazo de duração curta, né, porque a realidade é essa, aquilo ali tinha um prazo de duração que não tinha por onde, né? Com o passar do tempo, as instituições começam a ter um olhar pragmático. Então, para que serve isso aqui? Né? Você não tem utilidade dentro do seu contexto, aquilo é descartado. E aí eu acho que o caminho foi esse, está tudo certo. Eu acho que está mais ou menos por aí mesmo, né? Agora, tem os pontos positivos e os pontos negativos. Os pontos positivos atuais é que foi possível criar uma especialização maior, né, dentro das ideias. Não, com certeza. E assim, tem um ponto que eu comentei lá no começo, que antes tinha aquele movimento super grande, greenbacks às vezes gigantescos, mas que não se tinha esse nível de priorização de greenbacks. Então, alguns eram basicamente grupos de jovens, assim. Então, hoje a gente tem, por mais que... nossa, acho que foi até você que me perguntou. Mas antes tinha aquela produção semanal de artigo, e como é que está hoje? Mas, assim, e o tipo, o perfil de artigo, a abordagem e a própria sistematização do trabalho hoje. Então, assim, não se esperar ser mais do que ninguém. O Luiz, ele participa ele é o coordenador geral dos greenbacks, né, junto com a Vitória. E a gente vê, assim, que quando o greenbacks começa a ficar muito grande, assim, tem algo ali. Vamos ver se tá ok mesmo, se é de greenbacks que eles estão falando, porque quanto mais se fala de greenbacks, quando mais se aprofunda, é diferente de juntar um monte de jovem para falar de coisas legais. Então, é natural, assim, esse movimento. E, querendo ou não, hoje a gente tem um nível de exigência, de excelência do greenbacks meio alto até, assim. Porque hoje a gente, como você disse, a gente já está tudo mais estruturado, já entende muito mais como funcionam as coisas. Então, de certa forma, a gente espera mais de certas coisas, as próprias pesquisas, né, a estruturação dos artigos, a formação docente que a gente espera. Então, existe uma referência maior do que tinha antes, né, também. Então, vejo que isso é um ponto positivo que se tem nos greenbacks atuais. A coisa era muito mais simples antes. Então, por exemplo, você tinha lá o voluntariado seu de 4 horas, 10 horas por semana, e você ia para a reunião do greenbacks. Era essa a realidade nossa, naquele momento. Hoje a realidade nossa qual que é? Tem um campus ali para fazer um monte de coisa. Então, assim, tem mutirão, tem um monte... Quer dizer, então as variáveis são muito maiores, né? Então, assim, não dá para comparar um contexto com o outro, porque realmente era uma outra realidade, então era muito mais simples. E, claro, voltando a falar, tem os prós e tem os contras. Evidentemente que você ter tido a oportunidade de ter vivenciado isso naquela época é muito bom, até com o próprio Valdo, com vários greenbacks e tal, mas, assim, são os prós e contras. Ainda era uma coisa muito, assim... amadora, né, assim, de criança, tinha de fato assim, tinha muita pesquisa, muito referencial de Invex. Não, tinha pesquisa de Invex, tinha gente séria levando a Invex, tinha, claro que tinha, né, mas é que a vida muda muito, né, as pessoas mudam de prioridade, então faz parte, tá tudo certo. Dentro dessa linha de prós e contras de épocas, né, diferentes, eu vejo que na década de 90, quando eu iniciei no Greenvex, a gente tinha a economia de males, ou seja, não tinha mais nada melhor para fazer na vida do ponto de vista evolutivo e tinha o voluntariado no IPC e o Greenvex. Então, você caía de cabeça nisso porque era o que tinha, não tinha outras coisas para fazer da vida. Já hoje não, já hoje você tem uma holoteca, você tem um holociclo, você tem uma porção de outras coisas que promovem o desenvolvimento consciencial, né? Você tem aqui o tertuliário, debates, tem muitas coisas para fazer. Então, concordo plenamente, são contextos muito diferentes. No entanto, a Invex, ela é, de fato, a mola propulsora de movimento, né, que confere esse movimento à própria Conscienciologia, porque você vai, renova, você vai, amadurece. Então, eu vejo que o Greenvex, além de tudo que você comentou lá das consequências do inversor participar do Greenvex, alguns pontos principais eu gostaria de elencar, como o amadurecimento,
que o inversor ou a inversora tem ao participar do GreenVex, né? A pessoa entra de uma forma, ela participa, muda a forma como ela encara a vida, a Conscienciologia e tudo. Outra coisa, as amizades que são construídas dentro do GreenVex são amizades muito mais fortes do ponto de vista de ombro a ombro, de você olhar olho no olho e saber que pode contar com a pessoa. E isso, outros ambientes, eu não vejo propiciar tal, como é que eu vou dizer, abertura assim e acolhimento do nível que o GreenVex consegue promover, tá? E aí, claro, o fortalecimento do norte evolutivo, que o GreenVex ele promove isso, entendeu? E sempre o Holopensene de Invex ele está nisso, você tem que seguir esse norte evolutivo. Então, isso fortalece muito individualmente quem participa e a Conscienciologia como um todo, enquanto Holopensene constituído, né? O Holopensene de Invex constituído, ele fortalece esse movimento pró-evolutivo da Conscienciologia como um todo, dentre muitas outras consequências aí que a gente pode citar, né? Mas como o seu debate é as consequências do GreenVex para a Conscienciologia, para a CCCI, eu vejo que é um eixo central do ponto de vista de manutenção da própria Conscienciologia, né? No sentido certo. Essa está na linha mais ou menos do que eu pensei, assim, que eu tracei como a hipótese do papel central, né? Que eu procurei listar alguns efeitos para entender, assim, algumas consequências, alguns pontos, para chegar, assim, qual que é o real papel, né? Pode voltar aqui nos slides? Adriana? Aí aqui, ó, por exemplo, o papel essencial, o que eu vejo? É justamente o efeito que o GreenVex vai ter na Invex da pessoa, para que o processo da Invex, tanto da pessoa quanto o Holopensene da Invex, terá. Então, assim, eu trouxe aqui, o GreenVex, ele desempenha papel fundamental para o jovem, de ancoragem da Invex em fase crítica da vida humana, da pré após a adolescência. Então, ou seja, o GreenVex atuando como se fosse essa incubadora assim, dessa consolidação da Invexes. E aí, nesse sentido, participar de um GreenVex é um investimento na própria inversão existencial, tal como optar pela Invex eu entendo como um investimento no próprio curso intermissivo. Porque assim, a Invex ela é uma técnica que é você dedicar a sua vida para o que você programou no seu curso intermissivo. Tanto no sentido de investir, descobrir o quanto antes, resgatar esses cons, começar a entender ali qual que é o seu papel proexológico, quanto no exclusivismo dos seus interesses ao longo da vida, né? Então, você começar a repensar todas as áreas da sua vida em função disso. Então, a Invex enquanto sendo um investimento no curso intermissivo e o GreenVex enquanto um investimento na própria Invexes. E aí, nesse sentido, a longo prazo, assim, eu vejo que o GreenVex ele contribui, então, para aumentar a taxa de êxito dos inversores, devido justamente a esse princípio do exclusivismo inversivo, né? E isso tendo em vistas a maxi proex da implantação da Conscienciologia e a retribuição do aporte recebido do curso intermissivo. Então, tanto nesse sentido da pessoa começar a amadurecer mais jovem, ela ter ali uma vida maior dedicada ali às questões da Conscienciologia, se é isso que ela entende enquanto o papel da proex dela, né? Então, isso no sentido de qualificar mais pessoas para estar fazendo esse trabalho, quanto também no sentido, eu entendo hoje a Invexes como a principal retribuição que você pode fazer ao aporte que a gente recebeu no curso intermissivo. A gente não recebeu esse aporte assim de graça, né? Tipo assim, vamos lá, pega lá, dá um banho lá, põe para estudar. Não é assim, né? É simples. Então, tem toda uma engrenagem por trás rodando, que é o próprio investimento de que tipo de trabalho que a gente vai estar qualificado para fazer na próxima intermissão, que tipo de trabalho, que tipo de papel que o próprio curso intermissivo ele desempenha no próprio contexto de reurbanização, né?
Então, na questão de formação, de aceleração de novas pessoas. Então, assim, eu vejo que a Invex é a gente dedicar todo esse investimento que teve de construir toda essa estrutura de curso intermissivo, é o máximo retribuição que a gente pode fazer. A gente tem uma Invex exitosa aplicada ao longo da vida toda. Então, eu vejo o Greenvex nesse ciclo, assim, desse modo indireto, que nem o Pasqualini falou. Eu acho que o efeito do Greenvex é na aplicação da própria Invex da pessoa, porque o mais sério vai ser o que ela vai deixar de saldo com essa aplicação da Invex dela, o que ela vai deixar de saldo ao longo dessa vida dela. E ela investir no Greenvex, ela aumentar as chances dela conseguir vincar esse holopensene já nessa fase mais crítica, dela já não acabar mudando de prioridade logo no começo da vida e ir para outros rumos, né? Às vezes num processo mais de automimese. Então, essa é a roda central, assim, que eu entendo, assim. Faz bastante sentido isso daí que você colocou e reforça uma noção assim que eu tenho, que quando você fala de cultura invexológica, na verdade a gente está falando de cultura conscienciológica também, né? Porque no limite a Invex era uma técnica de exclusivismo conscienciológico, vamos dizer, na sua vida. Então, quanto mais você se aprofunda na inversão existencial, mais você se aprofunda e se dedica à conscienciologia, dedica a sua vida a esses princípios da própria conscienciologia. Então, nesse sentido, vai bem nessa linha de como que a gente consegue e como que o Greenvex e a própria Invex tem uma função de ser um dos pontos, não vou falar mas um dos pontos, um dos eixos de interlocução com todas as outras atividades que ocorrem dentro da própria conscienciologia, porque é uma técnica de vida, tamanha abrangência você vai conseguir, é difícil você encontrar, vamos dizer assim, porque dentro da vida você pode fazer, né? São muitas coisas, mas o que eu quero dizer na medida em que a gente tem uma cultura invexológica e na medida em que a gente aprofunda nessa cultura e valoriza essa autenticidade, valoriza falar o que tem que ser falado, as verpons, a vivência das verpons, isso vai contribuir para a própria cultura conscienciológica a rigor, vamos dizer assim, né? Porque a rigor, a cultura conscienciológica também tem relação com a vivência do próprio paradigma consciencial, né? Então, pode parecer uma coisa assim meio que eu estou falando a mesma coisa, ou uma coisa meio óbvia, mas às vezes eu acho importante a gente ressaltar isso, né, de que é um ponto de convergência fundamental para toda a comunidade conscienciológica, né? Então, eu pensaria mais nesse sentido, assim, dentro dessa abordagem. De acordo. Eu vejo por aí, assim, porque a consolidação, assim, da própria conscienciologia, ela é completamente associada ao nível de coerência que as pessoas, os pesquisadores vão ter, esse aprofundamento, né? E eu vejo que, assim, quanto mais tempo a gente tem numa vida para aprofundar, se dedicar a esses princípios, maior a chance da gente vincar isso, inclusive holobiograficamente, né? Então, por isso que eu entendo, assim, que tá num contexto muito maior. Então, assim, o quanto que, no ponto prático, assim, o que eu estou fazendo hoje de procurar aumentar o meu nível de coerência, meu nível de própria qualificação assistencial, na verdade, e isso está tudo a ver com o processo da própria Invex, né? O meu nível de invexibilidade tem a ver com o nível de saldo assistencial que eu estou conseguindo manter, que eu estou conseguindo desempenhar. E eu investir nesse tipo de qualificação ao longo da vida vai contribuir tanto para o projeto da conscienciologia, quanto para o projeto maior da gente começar a deixar de dar trabalho e começar a ajudar no trabalho da própria reurbanização, né? Então, é muito sério, assim, o próprio processo da Invex. A gente entender a Invex enquanto um investimento
nesse tipo de responsabilidade que a gente adquire ao receber, ao topar esse aporte. Então, eu vejo que isso aumenta assim, o nível de responsabilidade mesmo, a gente começar a mudar os nossos comportamentos no dia a dia. E o quanto que o GreenVex ele ajuda nessa fase inicial. Porque, como a gente falou, esse papel que o GreenVex tem nesse nosso amadurecimento, nesses primeiros feedbacks que a gente vai começar ali a levar, nesse primeiro laboratório de atuação, você começa a ver qual tipo de ação que tem mais efeito negativo no grupo, qual ação que tem mais efeito positivo, quanto que eu estou sendo coerente, quanto que eu estou me posicionando. Então, esse laboratório ele é outro aporte que a gente investe e que o efeito e a retribuição a esse aporte é justamente o saldo da Invex ao longo da vida, né? Oi, meus parabéns aí pela sua exposição. Eu queria fazer uma pergunta seguinte, baseado em que o Nonato falou que muitos começaram e desistiram, se vocês, no grupo, se vocês procuram identificar quais foram as causas que levaram, às vezes, algum inversor que aparentemente, né, intelectualmente, tinha muitas condições e que veio um ou mais de um a desistir. Por quê? Porque a gente, às vezes, dentro do grupo, penso eu tenho que, quando vocês trabalham, identificar também qual é a dificuldade que o colega, às vezes, está passando, né, e que, de repente, não tem nem coragem de falar. Por que eu digo isso? Porque no Calepino foi exposto uma vez lá que foi até o César falou que o Walter chegou depois e falou assim: cadê aquele fulano que sumiu daqui? Procura ele que tem alguma coisa acontecendo com ele. Era uma pessoa, não era jovem, mas que participava do grupo. E que aí o César foi e disse que ele estava numa cidade do interior lá, a situação financeira dificílima, pensando até em suicídio. Quer dizer, e ele não teve aí, quer dizer, a coragem, de repente, de chegar, né, e se expor. Poxa, colega, me ajuda, coisa e tal. Quer dizer, eu acho que, de repente, o ego dele, naquele aspecto, já que ele tinha tanto conhecimento, quer dizer, aí o César Gargioli conseguiu, né, lá, ajuda, quer dizer, não sei realmente o que aconteceu. Mas aquilo me chamou a atenção, porque quando ele falou que muitos conseguem e desistem, né, eu estou entrando aqui, não sei se estou dentro do tema de vocês ou não, né, mas eu fiquei assim curioso, né, quando ele falou, né, então, quer dizer, como nós fazermos, né, tanto a GreenVex como a Invex, para a pessoa, poxa, né, daqui a ano que vem eu tenho que estar melhor do que agora, não pior, né? Então, nesse aspecto, se vocês já identificaram isso, e se essa ideia pode ser válida para vocês. Eu vejo dois aspectos centrais, assim, nesse ponto, assim. Porque essa pergunta tem dois aspectos, né? Uma é a saída da pessoa, assim, do próprio GreenVex, e outra é a pessoa ela não dá manutenção na técnica da Invex, né? Com relação, assim, ao GreenVex, do ponto de vista mais inicial, assim, o primeiro ponto que pega são as próprias prioridades da pessoa. Então, assim, a gente, acompanhando, assim, GreenVex, às vezes a pessoa ela sai do GreenVex e continua voluntariando, ou, por exemplo, para de aplicar e continua voluntariando, aí é uma questão ali de prioridade da pessoa naquele momento. Aquilo não é uma prioridade para ela, e ela vai para outras coisas. Ou, num nível um pouco mais profundo, é quando a pessoa ela para de voluntariar, e a gente acompanhou vários casos, assim, e aí eu nem estou falando do processo histórico, estou falando, assim, do meu próprio vivência, assim, de GreenVex. A gente tinha vários amigos, assim, super inteligentes, e, assim, potencial não significa resultado. Então, assim, a pessoa estava lá, mas aí ela mudou de prioridade, ela falou, não, quero ir lá. Um amigo super inteligente que a gente tinha, que ele, não, eu não estou em crise com isso, eu acho que não é isso que eu quero para a minha vida, eu prefiro continuar, ele estudava sociologia, preferiu continuar nos processos dele, e aí é um processo ali de prioridade da pessoa. Agora, num outro sentido, e aí mais a longo prazo que eu vejo, que assim, aí a questão não é a pessoa ela sair do grupo só pelo grupo, mas é um processo dela com ela mesma, no que diz respeito à manutenção, à aplicação da própria técnica da Invex. Que assim, a Invex ela é uma técnica que ela não se mantém sem recim.
Então, assim, a cada esse processo de ir se melhorando e aprofundando na técnica, cada vez o negócio vai apertando mais. E coisas que você quer fugir, cada vez não tem mais, não dá mais. Aquele gargalo ali, se você não passar por ele, se você não mexer, não colocar o dedo naquela ferida, não vai ir para o novo patamar, não vai vingar. E a Invex é uma técnica que, se não vinga, ela para. Então, assim, e se você não passa por esses gargalos, não enfrenta esses pontos que precisa enfrentar, não vai. E aí, a longo prazo, eu acho que é no ponto de vista mais intraconsciencial que pega. Então, assim, não adianta a pessoa ela ser ali, super inteligente, fazer um trabalho excelente, que o negócio vai começar a minguar se ela não aprofunda nesses pontos de recim. Então, até se vocês que acompanham, aí acho que vocês podem, o relato de vocês é até que vocês que acompanharam muita gente que foi saindo, assim, o que vocês veem que mais pegou, assim, para o pessoal ir saindo? É justamente falta de recim. A pessoa ela se depara com determinadas situações que ela empaca, que vê que aquela condição ela prefere permanecer com aquele traço, ou aquela condição, aquela característica, ou aquele desejo, não faz a recim, e aí acaba se desviando ou não dando sequência, nem a Invex, às vezes nem a Conscienciologia, nem nada. Mas aí eu gostaria só de reforçar um outro aspecto aqui, que é o seguinte: a gente já teve contato de alguma forma com algo relacionado ao aspecto evolutivo em outras vidas. Tanto é que a gente fez curso intermissivo e está aqui hoje. E aí o que acontece? No curso intermissivo a gente se deu conta, beleza, então eu preciso dar um jeito na minha vida e parar de perder tempo e passar a acertar mais. Então a Invex do ponto de vista pragmático da vida intrafísica, é a técnica mais otimizadora para você se manter no eixo evolutivo, tá certo? Então, por lógica, no curso intermissivo, foi dado uma ênfase a você estabelecer uma técnica de vida para você acertar mais e errar menos. Isso é Invex. Então, há um valor intrínseco ao intermissivista praticar uma técnica evolutiva. É um valor intrínseco ao intermissivista. Veja, só que faz parte também do curso intermissivo, a gente vê um monte de besteira que a gente fez na vida. E os traços relacionados a essas besteiras que a gente fez. E, a gente não muda assim. A gente tem nossa personalidade, nosso temperamento, até mudar o troço demora. Então, se a gente não encarar aquilo que precisa fazer, a gente não vai fazer a recim necessária e não vai acertar o passo. O que eu vejo que a Invex e, sobretudo, o Greenvex ajuda muito a expor essas besteiras todas, porque os integrantes são espelhos, certo? Os colegas de Greenvex são espelhos seus. E aí, você olha para o outro que tem dificuldades similares as suas, e você olha, se o outro está assim, eu também estou, então vamos enfrentar o negócio. Então, o Greenvex ele dá uma força aos integrantes do Greenvex no sentido de superação das dificuldades, de alinhamento com valores intermissivos e que fortalece a consciência para ela trilhar o caminho que ela precisa. Inclusive, então, isso o feedback é imediato, né? E o feedback é imediato. Então, eu vejo que isso não tem em outro ambiente da Conscienciologia. Esse nível de clareza, exposição, glasnost, do ponto de vista, desde o início da vida, porque no início da vida a juventude nos reserva as partes mais instintivas. Eu vejo que hoje a Sinvex ela desempenha muito esse papel também. O voluntariado na Sinvex ele tem muito esse holopensene, assim, que antes a gente só via no Greenvex, que é essa característica assim, do feedback imediato, da tentativa e erro, esse processo do grupo, assim, né? Então, eu vejo que está muito vinculado ao próprio holopensene da Invex, essa característica, né? Só reforçando, eu ia falar na linha do que vocês colocaram, mas colocando alguns outros pontos nessa mesma linha de raciocínio, eu acho que a gente tem que sempre pensar que a Conscienciologia ela tem um princípio de uma autorresponsabilização.
Então, os processos individuais de decisões, de caminho, de percurso que cada um faz, ele é de responsabilidade exclusiva da própria consciência. E essa visão da conscienciologia, ela tira um paternalismo que existe em uma série de outras linhas de atuação, de conhecimento, que acaba tentando partir daquele princípio que nós temos que, né, acolher necessariamente todos, independente de tudo. A conscienciologia ela é muito glasnóstica, aí na linha do que vocês estão falando, né, de deixar as coisas muito às claras. E isso cria reverberações. Né? Há pessoas que não se sentem bem com esse clima de glasnost. Essa glasnost acaba tocando nas feridas. Essa glasnost acaba explicitando atos anticosmoéticos. E todo esse processo acaba gerando, muitas vezes, afastamento de determinadas pessoas, seja porque não há mais ambiente para ela se manter no grupo, seja porque a pessoa não se sente bem num ambiente de explicitação, seja dos erros do grupo, seja dos erros dela. Então, esse princípio de autorresponsabilização do percurso consciencial que cada um de nós temos, que é trabalhado dentro da conscienciologia, eu acho muito importante, porque esse processo de glasnost acaba atraindo as pessoas que acabam sendo mais glasnósticas, né? Os afins se atraem. Então, essa manutenção de um ambiente transparente, aberto, claro, onde a gente possa falar aquilo que pensa e que a gente possa ajustar a partir dos erros e acertos, né? A conscienciologia ela não prima pelo princípio que todo mundo tem que acertar o tempo todo, mas sim que as coisas elas têm que ser tratadas às claras para que a gente possa corrigir dentro da linha de recim que vocês falaram. Eu acho que isso é muito importante, isso acontece dentro do GreenVex. Uma das coisas que mais acontece dentro do GreenVex é quebra-pau em termos de ideias, né? E eu acho isso muito positivo, porque acaba explicitando, né, o raciocínio, dando oportunidade para que cada um exponha suas ideias e que, ao mesmo tempo, receba feedbacks. E eu acho que um dos papéis da própria Invexis, dentro da conscienciologia, é ajudar na manutenção deste ambiente glasnóstico para que a conscienciologia possa ser um ambiente, né, transparente, aberto, e que a gente possa falar, né, e ter tranquilidade de colocar aquilo que pensa, que muitas vezes dentro da conscienciologia acaba faltando, né? A gente fala muito da pseudo-harmonia, a gente sabe que existe muito processo político, muito processo de bastidor dentro da própria conscienciologia, e eu acho que a Invex ela tem um papel, principalmente aí nessa era pós-Valdo Vieira, que o Valdo era o cara mais glasnóstico que a gente conhecia, né? Se a gente quisesse falar de algo íntimo, a gente tinha que vir aqui na frente de todo mundo e falar mesmo que fosse algo da intimidade, porque não tinha outro ambiente, ou a gente falava em público ou não falava. Então, vamos dizer, esse exemplo que nós tivemos de glasnost, eu acho que hoje, pós-Valdo Vieira, a conscienciologia ela tem que primar por este princípio, e eu acho que a inversão existencial tem um papel muito sério dentro dessa manutenção de um clima de abertismo e de transparência dentro da conscienciologia. Eu acho que é só lembrar também que não é nosso papel salvar pessoas, né? Então, é claro que numa situação como essa, eu sou obrigado a concordar, porque era o caso de salvar a vida de uma pessoa que estava tirando a vida. Então, de fato, era o caso de salvar a pessoa porque ela ia tirar a vida. Ok. Mas não é isso que a gente está falando aqui, né? Na maioria dos casos que a gente está colocando de desvio de inversor, ou até mesmo de intermissivista, que não é inversor, mas o desvio de PROEX de uma forma geral, nós estamos falando de uma situação que não é o nosso papel salvar essas pessoas, é o papel da conscienciologia fazer o esclarecimento, debater, manter as portas abertas, mas as pessoas têm o livre-arbítrio para seguir os caminhos que elas acham melhor para elas, né? Então, acho que esse aspecto é bem interessante a gente ter clareza, porque eu penso que situações como essa são situações extremas e que, evidentemente, que qualquer um ou instituições que visualizassem essa situação tentariam ajudar nesse sentido, né? Talvez nem numa situação tão extrema quanto essa, mas alguma dificuldade mais séria. Mas, de um modo geral, o que a gente tem a dizer é que assim, as pessoas seguem os seus caminhos, fazem as suas escolhas, né? E não é o nosso papel salvar ninguém de uma maneira geral, né? Não é o caso, assim, casos sérios, assim, geralmente a pessoa, ela simplesmente opta por, sei lá, se dedicar mais ao processo da carreira profissional, porque ela quer ter sucesso, ou ela quer se aprofundar no academicismo, ou ela quer casar e ter filhos. São opções, assim, simplesmente opções da pessoa, e assim, ela não é obrigada ou não
não é assim, ah, nossa, você tem que estar na Invex ou você tem que estar no grupo. É respeitar também as decisões das pessoas, sabe? Então, tipo, a gente não tem essa abordagem ou esse objetivo de ir indo atrás do pessoal assim que optou por seguir outros processos de vida. Mas, gente, a gente está dando aqui o nosso horário. Eu queria agradecer muito a todos vocês a presença, a contribuição e também divulgar a próxima tertúlia matinal, domingo que vem, dia 4/11, que vai ser o tema Autopesquisa, aplicando censos e contrassensos, da especialidade Autopesquisologia e a pesquisadora Adriana Lopes. Oi? Quê? Ah, sim, e fica o convite também a todos. No final do mês, início de dezembro, no dia 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro, a gente vai ter um curso que é o Teoria e Prática da Inversão Existencial. Então, quem quiser entender mais sobre INVEX, sobre esse Holopensene, sobre como que funciona essa técnica, fica muito aí o convite a todos vocês. Obrigada, gente.